O vírus que pôs fim a uma guerra mundial. Não foram as balas. Não foram as bombas. Não foram as trincheiras. Foi algo invisível, que mudou o destino do mundo. Uma ameaça silenciosa e imparável que se infiltrou nas dobras da guerra, mudando seu curso sem disparar um único tiro. No coração da Primeira Guerra Mundial, quando os gritos dos soldados se misturavam ao rugido dos canhões, um inimigo silencioso cruzava os campos. Ele não usava uniforme, não segurava armas. E, no entanto, ele pararia tudo. Ninguém o viu, mas todos carregavam as marcas. Ele era um invasor que não batia na porta, mas entrava sem pedir permissão, rastejando pelas sombras, aproveitando a confusão e o medo. Um vento frio soprava através das trincheiras lamacentas. O ar cheirava a sangue, fumaça e medo. As mãos tremiam não apenas pelo frio, mas por uma sensação mais profunda, a de estar sendo observado por algo inominável. Cada respiração se tornava suspeita. Cada tosse, um possível aviso. Cada olhar trocado poderia ser a última troca entre camaradas. Mas havia algo mais. Algo que ninguém podia ver, mas que dobraria impérios. Um sussurro sombrio se espalhou pelos campos, entre as tendas e cozinhas de campanha. Alguns o ignoraram. Outros já estavam com medo dele. Era o medo do desconhecido, do inimigo que te consome por dentro, que não pode ser enfrentado com baionetas ou metralhadoras. Se você gosta de histórias verdadeiras que ninguém nunca lhe contou, inscreva-se no canal e prepare-se para descobrir a verdade escondida na história. A primeira a ceder foi uma jovem enfermeira. Febre alta. Tosse persistente. Nenhuma ferida visível. Depois outra. E outra. Em poucos dias, as camas de campanha não eram mais suficientes. O silêncio dos corredores foi preenchido por tosses, gemidos e olhares cheios de medo. Os cobertores se tornaram mortalhas, e a esperança começou a desaparecer. Os médicos, impotentes, assistiam os pacientes morrerem sem poder fazer nada. No início, eles chamaram de uma simples gripe. Nada com que se preocupar, eles disseram. Mas algumas respirações foram suficientes para transformá-la em uma epidemia global. Uma presença invisível que se esgueirou por baixo das tendas, entre as costuras das roupas, na respiração de um camarada. Bastou um toque, um espirro, um momento de distração. A guerra agora também estava sendo travada dentro dos pulmões. Ninguém mais estava seguro, nem mesmo longe da frente. Soldados caíam um após o outro, não por chumbo, mas por algo mais sutil. O verdadeiro inimigo estava entre eles, em todos os lugares. Ao longo das linhas de frente, nos trens de suprimentos, entre os civis. Nenhuma frente foi poupada. A doença não conhecia fronteiras. Não fazia distinção entre vencedores e perdedores. Todos eram iguais diante dela. O mundo, de joelhos, assistia impotente. Nem mesmo a propaganda conseguia mais esconder a verdade. As ofensivas diminuíram. Os generais, incrédulos, viram seus homens morrerem antes mesmo de lutarem. Planos fracassaram, batalhas foram canceladas. Comandos foram emitidos de tendas vazias, e a guerra parecia estar em espera. As armas estavam mais silenciosas do que o normal. Até mesmo o inimigo havia se tornado menos relevante do que essa nova entidade silenciosa e faminta. A linha de frente não era mais uma trincheira, mas um sopro. E você, o que teria feito se estivesse diante de um inimigo que não conseguia atingir? Você gostaria de saber o que aconteceu depois? Fique comigo até o final, porque essa história tem um epílogo que poucos conhecem. Enquanto os governos se apressavam em esconder o contágio para não desmoralizar as tropas, as cidades começaram a esvaziar. Os sinos não tocavam mais para vitórias, mas para funerais. O eco dos sinos se perdia nas ruas vazias, acompanhado apenas pelos passos daqueles que tentavam sobreviver.
As janelas estavam fechadas, as portas estavam trancadas. E o ar? Cheio de silêncios muito profundos. As notícias eram censuradas, mas o medo corria mais rápido que os jornais. Famílias se trancaram em suas casas. Médicos não tinham cura. Máscaras improvisadas cobriam bocas e narizes, enquanto escolas, igrejas e mercados cessavam todas as atividades. Era um silêncio nunca ouvido antes. E naquele silêncio, o medo tomou conta. Crianças pararam de brincar, mães ficaram em silêncio, pais rezaram. E a esperança estava desaparecendo. Comunidades inteiras foram despovoadas em poucas semanas. O contágio parecia imparável. Estima-se que mais pessoas morreram por causa daquela pandemia do que por causa de toda a guerra. Alguns dizem que foi uma lição ignorada. Outros acreditam que foi a vingança da natureza. Mas, no final das contas, foi apenas a consequência do que a humanidade não estava pronta para enfrentar, sua própria vulnerabilidade. Porque cada avanço, cada arma, cada estratégia, se mostraram inúteis. Uma geração inteira selou seu destino sob o peso de uma ameaça invisível. O mundo parou. E com ele, as armas. Foi assim que o conflito mais sangrento da história terminou não por causa de um tratado, mas por causa de uma doença. Um inimigo invisível, silencioso, que ninguém havia previsto nos planos estratégicos. A paz chegou em silêncio, trazida não por uma assinatura, mas por uma respiração perdida. O cessar-fogo foi precedido por uma onda de luto. Na sua opinião, quanto um evento como esse pode pesar na história? Escreva nos comentários. Hoje a conhecemos como gripe espanhola. Mas seu nome não importa. O que importa é seu impacto. A guerra terminou. Os homens sobreviventes voltaram para casa. Mas nada mais foi o mesmo. As feridas deixadas por aquele vírus eram mais profundas que as das balas. Essas cicatrizes não eram vistas na pele, mas na alma daqueles que retornavam. O trauma coletivo era imenso, mas pouco contado. As gerações posteriores se lembrariam da guerra, mas poucos falariam do vírus. Como se fosse uma sombra passada em silêncio. Mas aqueles que estavam lá, não esqueceram. Eles se lembraram das mãos trêmulas, dos olhos febris, do som de ambulâncias improvisadas. Eles se lembraram das orações sussurradas e dos nomes escritos em papel fino. Cada nome uma história. Cada história uma vida varrida. Se você quiser mais verdades ocultas que mudaram o mundo, inscreva-se, toque o sino e prepare-se para a próxima jornada. Em cada respiração. Em cada história esquecida. Em cada lição que não queremos lembrar. E em cada silêncio que continua falando, diga-me, um inimigo invisível pode realmente ser mais poderoso do que um exército?